Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? A nossa aula é sobre gêneros literários. Nós já começamos essa aula lá na escola e eu já expliquei que gênero literário é diferente de gênero textual. Gênero textual são textos que têm intenções diferentes, por exemplo, noticiar ou contar um fato, uma história, ou escrever sobre o dia de uma pessoa. Enfim, ele é muito mais vasto. E também já expliquei que os gêneros literários só tem três, e esses três eram gêneros, era assim que antigamente era dividido os tipos de escrita que possíveis, né? Nós estudamos o gênero dramático, que nada mais, nada menos é do que o texto teatral, que contém prólogo, que é aquela descrição do ambiente, contém a rubrica, que é a indicação do que o ator tem que fazer na ação, e tem o diálogo entre os personagens que vão ser interpretados ali pelos atores. Também disse que tem 5 tipos: a comédia, a tragédia, a tragicomédia, a farsa, que para quem não lembra é ridicularizar as situações do dia a dia, cotidiana, e o auto, que ele vai agregar ali temas religiosos, conflitantes entre o bem e o mal. A aula de hoje, ou na verdade desse vídeo, é sobre o gênero épico. A palavra épico, ela vem da palavra epos, tá aqui em cima, não sei se vocês estão vendo direito, mas enfim, tá um pouco pequeno, mas foi o que temos para hoje, gente. Essa palavra, ela significa versos. Na verdade, quando a gente pensa em épico, nos lembra alguma coisa antiga, né? Ai, um filme épico, parece que é um filme antigo, um filme medieval. Mas, na verdade, a palavra épico vem do grego, epos, e significa versos. Epopeia, eu também já disse para vocês, tá bem pequenininho ali embaixo, é uma história contada em versos. Então, como se contavam histórias antigamente? Em versos. E nós temos o gênero épico, as epopeias primárias e as secundárias. Ilíada e Odisseia, por exemplo, são primárias, ou seja, são obras gregas e que, por sua vez, foram escritas há muito tempo atrás. Os Lusíadas também foi lá por volta de 1500 escrito, só que ele é secundário, porque assim contam que Camões, o escritor de Os Lusíadas, ele não era, nossa, o cara mais genial do mundo, porque ele pegou a Odisseia, se eu não me engano, ou era Homero, alguma coisa assim, de Homero, e ele pegou o esqueleto de uma obra já feita e só mudou as histórias. Tipo, se a Odisseia se passa na Grécia, os Lusíadas vai se passar em Portugal. Mas, enfim, são obras marcantes da história que nada mais é, nada menos do que uma narrativa em versos. Qual a diferença, então? O que ela precisa ter de característica? Ela é, em sua principal característica, além dos versos, ela é dividida em cantos. Percebam aqui, por exemplo, esse livro que eu estou mostrando aqui é Os Lusíadas. Ele começa com o canto 1 e ele vai narrando em versos. Eu não vou ler para vocês agora, porque nós vamos estudar isso lá no terceiro bimestre. Mas, por exemplo, virei aqui, esse já foi para o canto 3. Então, é assim, em vez de capítulos, como nós estamos acostumados dentro de um livro, dentro de uma narrativa,
ele é dividido em cantos, tá bom? Outra coisa importante sobre o gênero épico em sua estrutura, quero que vocês olhem, foquem um pouquinho mais para cá. Eu não vou mexer minha câmera, meu celular, porque se vocês soubessem que tem uma garrafa PET com um monte de limão dentro e ele pendurado, ia ser assim cômico, né? Os meus recursos. Enfim, aqui na estrutura é importante entender que ele tem um narrador. Mesmo que ele seja contado em versos, ele vai ter o bendito do narrador. Por isso, eu não posso considerá-lo como apenas um poema, porque no poema a gente não tem narrador. A gente tem eu lírico, que é diferente, que vai ficar para a próxima videoaula que eu vou contar para vocês, então, sobre o gênero lírico, tá? Mas ele contém um narrador. Aliás, o gênero épico nada mais, nada menos é do que o pai da narrativa. Vamos colocar assim. É a origem da narrativa. Então, ele tem um narrador, que vai contar uma história de alguém do passado. Então, por exemplo, os Lusíadas vai ter cantos, e nesses cantos ele vai dedicar ao rei, né? Ele vai puxar o saco do rei. Ele vai contar, por exemplo, a história de Inês Pereira com o príncipe Pedro, se eu não me engano, era Pedro ou Henrique, uma coisa assim, né? A história deles. Eu não vou contar agora, porque eu vou contar essa história depois para vocês. Mas ele conta de, se eu não me engano, aconteceu em 1300, 1200, 1300. E ele tá em 1500 contando de um passado ali, né? Fazendo uma fantasia em cima de uma história muito popular no país dele. Outra coisa, tem uma sucessão de acontecimentos, é por isso que tem esses cantos. Isso lembra muito a nossa narrativa atual. Ele vai falar do tempo passado, figuras fantasiosas, ou seja, ele vai mesclar aquilo que é verdade com mitos, né? Com aquilo que é mentira. Ele vai colocar, por exemplo, nos Lusíadas tem as ninfas, né? Que eram tipo sereias, que ficavam no Tejo, que é um rio ali de Portugal. Então, vai ter algumas coisas fantasiosas. Vai ter nos Lusíadas, por exemplo, o gigante Adamastor. Gigante não existe, que vai sair do mar. Então, na época, eles tinham uma ideia, em 1500, que existiam monstros de não sei quantas cabeças, que saíam do mar, e que não sei o que lá. Então, o que o Camões fez, por exemplo? Ele pegou histórias do comuns do país dele, da sociedade que ele vivia, e ele colocou de uma maneira fantasiosa. Tem um profeta nos Lusíadas que fica meio um velho que fica profetizando coisas ruins. Então ele tem ali algumas figuras fantasiosas, tá? Isso tem que acontecer em qualquer obra de gênero épico. Aqui também coloquei dentro do que eu já falei, mitologia greco-latina. Então, eles vão misturar aí esses deuses, elementos da mitologia mesmo. Os heróis, pessoal, eles são heróis humanos versus os mitológicos. Então, por exemplo, nos Lusíadas vai ter o Vasco da Gama. E ele vai lutar meio que ali numa briga, uma coisa com... vai ter um conflito ali com o gigante Adamastor. Então, ele pega, o Vasco da Gama era o cara na época, né? Navegador ali, existia de verdade, mas ele colocou de uma maneira muito fantasiosa, muito bonita, dentro da narrativa, da epopeia dele ali, tá? E como eu já disse aqui embaixo, narrado em versos, tá bom? Então, essa é sempre a estrutura. O herói... ele tem muito essa característica do que hoje a gente tem de herói, né? Ele era um homem, mas ele vai vencer grandes forças, grandes coisas. Ou seja,
Nada se cria, tudo se copia, né, pessoal? Já em 1500 tinha essas ideias de um super alguém que ajuda, que faz, que salva, ou alguma coisa desse tipo, tá? Já sobre as características, quero que vocês foquem melhor aqui. Isso que tá aqui embaixo, pessoal, pode descartar, tá? Era só uma observação para mim sobre os Lusíadas, né? Que ele tem 5 cantos e o que é cada canto dos Lusíadas. Voltando aqui às características. Ele vai narrar algo, um fato grandioso. Como eu já disse, tem a presença de um narrador, mais antiga manifestação literária, ou seja, maneira, lembrem-se, escrever não era para todos. A maioria das pessoas não escrevia. Por isso a gente tem 3 gêneros antigamente. Ou você vai escrever versos e poemas, ou você vai escrever peça teatral, ou você vai escrever o gênero épico ali, as histórias em versos. Nós temos a crônica de antigamente, deixa eu fazer uma ressalva aqui. A crônica de antigamente contava as novelas de cavalaria, né? As histórias de cavalaria, o que acontecia nos reinos, as guerras. Existia essa descrição também, tá? É importante ressaltar. Mas entre gênero literário, a gente fala, então, né? A gente estuda esses 3, tudo se engloba dentro desses. Outra coisa que eu não falei ainda, mais antiga manifestação literária, foi o que eu acabei de falar, e experiências em guerra. Ou seja, no gênero épico, vai ter que ter uma história, um enredo de um herói e de algo muito grandioso dentro da história daquele lugar, né, daquele país, daquela sociedade, enfim. Em Portugal, a gente fala dos Lusíadas, né, porque o Camões vangloriou Portugal, vangloriou Vasco da Gama em sua obra. Mas, enfim, independente do país, independente de quem escrevia, ele geralmente vai ter essas experiências em guerra, porque era muito comum e muito valoroso você estar na guerra, lutar pelo seu país. Isso era valoroso, isso era grandioso e isso merecia belas histórias contadas em versos. Outra coisa importante sobre o gênero épico, eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Na verdade, é uma matéria que vocês já conhecem, né? A característica do poema. Como o gênero épico, ele tem história, narrativa, contada em versos, há também algumas características para se escrever esses versos, né? Precisa ter escansão poética, ou seja, precisa dividir as sílabas para que elas sempre tenham o mesmo número de sílabas em cada verso. Se você não está entendendo o que eu estou falando agora, eu vou explicar isso no próximo vídeo, não tem problema, mas é porque ele mistura, né, narrativa e poema, então eu não consigo nesse momento explicar todas as características. Mas fica então que o gênero épico ainda vai ter algumas características dentro do verso e da rima dele. Importante ressaltar que o gênero narrativo, tão conhecido de hoje, nada mais é, nada menos do que a derivação moderna do gênero épico. Só que agora a gente não precisa ficar preocupado em fazer divisão silábica dentro do verso e fazer rima e ter toda uma estrutura para contar uma história. Hoje a gente escreve através de frases e parágrafos, independente se está rimando, se não está rimando. Então, narrar hoje é muito mais fácil. Outra coisa, hoje em dia a gente não precisa narrar um herói, né, um grande feito na nossa sociedade, no nosso país.
Não, uma guerra. Não. Hoje em dia todo mundo pode ser protagonista, né, de uma história. Então as coisas mudaram e a maneira de escrever se modernizou também. Então do épico a gente tem a narrativa. A linguagem hoje ela é muito mais objetiva do que o gênero lírico, que ele vai ter ali então os versos e tudo aquilo que eu já falei para vocês, tá bom? Dentro da narrativa, eu só vou dar uma introdução muito rápida, muito sucinta, porque isso a gente tanto vê em literatura quanto vê em redação, tá? Mas a gente tem o romance, a crônica, a fábula, a novela, o conto e o ensaio. Esses são os maiores, tá? Os maiores gêneros textuais dentro do gênero narrativo, tá? Que é um gênero maior com vários tipos. Esses são os maiores, dentro dos tantos tipos de gênero narrativo. Só rapidamente aqui, o romance, ele tem um enredo muito grande, com um núcleo de personagens muito grande. Geralmente vai ter, sei lá, 300 páginas, 200 páginas ou mais. Isso quem tem o critério realmente são as pessoas que trabalham nas editoras, os caras muito que vão estudar isso daí, definir, tá? O romance, ele é maior do que a novela, por exemplo. Não tô falando sobre telenovela. Falando de novela, é um livrinho, tá? Conto, novela e romance, eles andam juntos, vocês terão uma aula explicativa sobre a diferença desses três, então. O conto, um enredo pequeno, novela, um enredo mais ou menos, romance, um enredo bem grande. A fábula, eu acho que vocês lembram. Lembra muito aquelas historinhas de quando nós éramos crianças e os professores e os livros e os nossos pais contavam. É uma história pequena que tem uma moral no final. A crônica, ela tá dentro do gênero do texto jornalístico, ela mescla, né, reflexão e narrativa também. É um texto curto, humorístico, muito lido ultimamente. Aliás, a crônica tem sido muito mais lida do que o romance. Ela é muito inteligente também, né? E rápida de ler. Então, as pessoas hoje em dia, mundialmente, têm preferido ler crônicas. E o ensaio, pessoal, é uma defesa de uma opinião. Então, ele vai entrar um pouco mais ali para a questão argumentativa. Depois vocês terão um capítulo que vai separar principalmente conto, novela e romance, explicando detalhadamente cada um desses. Bom, nossa aula se encerra aqui e a próxima aula é sobre gênero lírico.